mais uma semana aqui com vocês, que bom. Vou trazer um filme hoje bem legal, um trecho de um filme muito legal, que aborda um assunto bem pertinente nesse momento que a gente está vivendo, que eu acho que é um momento de reflexão. Espero que você preste bastante atenção, tenho certeza que isso pode dar um feedback, pode dar um estalo aí e te ajudar a dar um salto na sua vida, tá? Daqui a pouco a gente volta pra gente falar um pouquinho do filme. Um abraço. Se não tem o que quer, você sofre. E mesmo que consiga o que quer, ainda assim vai sofrer. Não se pode ficar preso a uma coisa para sempre. Às vezes acho que me odeio. A primeira coisa que pensei foi como a queda do Caio podia me favorecer. As pessoas não são o que elas pensam, acham que são. E depois ficam desapontadas. Um guerreiro não desiste daquilo que ama, Dan. Ele acha o amor no que faz. Olha pra mim. Eu quero que explique pra mim que tipo de guerreiro treina limpando o banheiro. Quando se tornar um guerreiro, vai aprender a meditar em qualquer situação. Lavando o banheiro? Se desprendendo das coisas, como orgulho, e abandonando vícios. Fala aí um vício que eu tenho. Falar. Interromper os outros. Achar que sabe quando não sabe nada. Sei mais do que imagina. E pensa que sabe mais do que sabe. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Sabedoria é agir. Ah, é? Qual a diferença? Você sabe limpar o para-brisa, não sabe? Sei. A sabedoria está em fazê-lo. Quer saber? Eu tô começando a questionar como alguém com uma vida como a sua pode tentar me ensinar alguma coisa. Talvez você seja um simples caso de alguém que não conseguiu ter sucesso na vida e acha que o mundo tá perdido, que nada disso importa. Seja feliz com pouco, não é? Menos que isso. Menos que nada! Todo mundo diz o que deve fazer e o que faz bem. Ninguém quer que você encontre suas próprias respostas. Querem que acredite nas deles. Deixa eu adivinhar. Quer que eu acredite nas suas? Não. Eu quero que você pare de ouvir os outros e comece a procurar respostas dentro de você. Faz parte de alguma seita ou sei lá o quê? As pessoas têm medo do que há dentro delas. Mas é o único lugar onde vão achar o que precisam. Por que não consegue dormir? Será que é porque tarde da noite, quando tudo está em silêncio e você está deitado na cama sem ninguém ao lado, você fica com medo? Fica com medo porque você vai se sentindo vazio. Tem uma barra de metal na minha perna. Um guerreiro não procura a perfeição, ou a vitória, ou invulnerabilidade. Ele é totalmente vulnerável. Livre-se do lixo. Livre-se do lixo você. O lixo está na sua cabeça. Primeira parte do treinamento. Aprender a jogar fora o que não precisa. Tá aqui. E se eu não conseguir fazer isso? Esse é o futuro. Jogue fora. Como começamos? Não existe início, nem chegada. Só o caminho. Esvazie sua mente, Dan. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Este momento. Aqui. Agora. Quando você estiver no aqui e agora, vai ficar impressionado com o que pode fazer e como será bem-sucedido. Milman, como conseguiu fazer isso? Parece até milagre o que você fez, cara. O que você aprendeu com aquele cara? O que ele ensinou pra você? Do que é que você está falando? Porque a morte não é triste. Não existe tristeza na morte.
O triste é que as pessoas não aproveitam a vida. Que tipo de treinamento eu podia fazer? Eu tive um acidente. O acidente é o seu treinamento. A vida é uma escolha. Pode escolher ser uma vítima ou pode escolher ser o que quiser. E ignorar o que aconteceu comigo? Um guerreiro age, só um tolo reage. Não existe certo. Você nunca vai estar certo. Assim como nunca vai estar mais errado do que os outros. Será que podia passar um pouco daquela magia pra mim? Não tem nada de mágica, Tom. É só se livrar dos pensamentos na sua cabeça que ficam te dizendo que não vai conseguir. Quando está no aparelho, só o que importa é cada movimento que você faz. Tá legal? Não tem nada a ver com a medalha. Nem com o que o seu pai pensa de você. Nem com qualquer outra coisa. Somente aquele momento. Eu acredito sinceramente que as dificuldades que a gente tem na vida, elas não vêm para poder nos derrubar, nem nos punir, nem seja um castigo, ou seja um karma. Eu acredito que todas as coisas que nos acontecem têm uma finalidade. Então, eu sempre digo assim, que a gente nunca deve perguntar o porquê isso está acontecendo comigo, mas o para que isso está acontecendo comigo. Porque tem um para quê. Tem uma finalidade, entende? Toda dificuldade na nossa vida tem uma finalidade. Ela vem sempre com uma mensagem pra gente. Só que muitas vezes a gente, por não meditar, por não parar, por não analisar, a gente não consegue entender que mensagem seria essa, entende? E aí a gente fica 1 ano, 2 anos, 3, 4, 10, 20, 30. Eu conheço pessoas que ficam 20, 30 anos com o mesmo problema. Porque a vida tá falando pra ela que ela tem que aprender com aquela questão, mas ela não consegue. Porque ela quer entender, ela quer perguntar pra vida por quê? Por que eu passo por isso? Por que eu sofro? Por que pra mim é tudo difícil? Por que pra mim é... E quer saber o porquê? Por quê? Por quê? Mas ela não pergunta pra vida pra quê. Eu acho que o que precisa é a gente aprender a se desprender das coisas. Não digo só coisas materiais, não. Eu digo coisas que nós achamos que nós somos. Por a gente estar acostumado a ouvir dos nossos pais, das pessoas que nos convivem perto de nós, a nos rotularem com títulos de que você é isso, você é aquilo outro, você acredita tanto que isso é você e você está tão apegado nisso que fica muito difícil para você se desprender. Deixa aí o seu orgulho, a sua vaidade, sabe? As convicções que você carrega com muito peso porque te disseram que isso é você e você carrega isso com você e de repente chega uma hora na sua vida que isso te atrapalha tanto, isso fica tão pesado, isso te traz tanto prejuízo e aí você, quando para e analisa e vê que isso realmente não tem sentido mais na sua vida e aí você vê que você não precisa mais carregar, sabe? Essas coisas, esses títulos, esses nomes, esses rótulos que te colocaram. E aí você, enfim, descobre quem você é de verdade. Quem realmente é você, sabe? Não que te disseram que você é. Eu acho que esse é a grande lição desse filme. Ele indaga muito isso, de você descobrir quem você é de verdade, de você descobrir sua verdadeira essência. Eu vi um outro filme ontem, que não é esse, é um filme muito legal, que essa agrega no que eu tô falando, mas é uma coisa que me chamou a atenção. E ele no filme, eu acho que eu vou ver o nome direitinho e vou colocar aqui no grupo. Ele fala sobre... Ele tá num velório, um amigo que morreu, e as pessoas chorando porque esse amigo morreu, e ele diz que as pessoas não deveriam chorar. As pessoas deveriam lembrar de coisas, do que ele foi em vida, das coisas boas que ele fez, o que ele significou na vida de cada pessoa.
E aí as pessoas começaram a falar da pessoa que tinha ido embora, né? E um falava que ele foi leal, outro falava que ele foi bom pai, outro falava que ele era dedicado. E aí eu fiquei pensando, será que a gente está colecionando ou impactando vidas para quando a gente for embora daqui, a gente deixar boas lembranças, deixar coisas boas no coração das pessoas que nos cercaram, sabe? Porque eu acho que no final das contas, as nossas verdades, as nossas convicções, quem a gente acha que é e briga por isso, eu acho que no final das contas vai tudo embora. E o que vai ficar vai ser o que você de fato construiu ao seu redor, com as pessoas que te cercaram e o que você construiu de sentimento. Eu acredito que as adversidades, as coisas que nós passamos na vida, servem pra gente, de repente, pensar, parar um pouquinho. Eu acho que é uma forma que a vida encontra de falar pra você, meu amigo, para, analisa. Só que a gente tem a tendência de não se perguntar o porquê que a gente está passando por aquilo. Aliás, não o porquê, para quê? A gente se pergunta por quê. Sempre, né? Por quê, por quê, por quê? Mas a gente raramente pergunta para quê? O que isso quer me dizer? O que eu preciso aprender com isso? E é uma tarefa difícil porque quando a gente está passando pelo momento difícil a gente geralmente não consegue analisar e eu acho que quando a gente analisa facilita bastante porque a gente consegue encontrar respostas porque elas estão todas dentro de nós, estão todas disponíveis para nós acessarmos quando quisermos, mas a gente geralmente não consegue acessar porque a gente não para. E se você não parar para meditar, para refletir, você não vai conseguir. É necessário reflexão, é necessária meditação, porque você precisa se voltar para si, você precisa se analisar, você precisa se conhecer. A proposta do filme é o autoconhecimento, é você ver quem você realmente é. Quando você descobre quem você realmente é, você conquista uma condição de ver além, de ver a vida como ela é, de analisar as situações com um olhar mais maduro. E aí tem gente que fala pra mim assim, mas aí é muito fácil você falar isso. É muito fácil você mandar uma pessoa que tá passando por um problema, mas tá numa casa boa, ou não tá passando fome, ou não tá passando dificuldade. Eu acho que é difícil pra todo mundo. E eu acho que cada um tem o que precisa naquele momento, porque dificuldade eu já passei um monte. Quando eu era mais nova, eu passei por tudo que vocês possam imaginar de dificuldade. E quer saber de uma coisa? Eu sou grata a todas elas. Sabe por quê? Porque se não fossem as dificuldades que eu passei, eu nunca estaria onde eu estou. Jamais estaria onde eu estou. Eu jamais teria o ponto de vista que eu tenho. Eu jamais veria a vida como eu vejo. Então como é que eu posso lamentar pelo que eu sofri, pelo que eu passei, pelo que... Não tem como. Porque é o que me fez ser quem eu sou. Entende? Então eu acho que quando a gente está passando por um problema, que esse problema veio para te mostrar algo que você não está conseguindo ver, eu acho que o que é mais acertado fazer é perguntar para a vida o que eu tenho que aprender com isso, o que eu preciso ver que eu não estou conseguindo ver, sabe? E ver o que você precisa mudar e ver o que você precisa melhorar, porque a gente está em constante transformação, o universo está em constante movimento, nada permanece parado, nada na vida, nada. A vida é movimento. Não adianta que a sua vida não vai ficar parada, a sua vida vai ter movimento. Uma hora você tá bem, outra hora você não vai estar. E o que você pode fazer hoje para amanhã, se hoje você tá bem, para amanhã quando você não tiver, você esteja preparado para passar por esse momento. Ou se hoje não tá bem, o que você pode fazer hoje para você passar por esse momento com maior resiliência? Sem sofrer tanto e tirando o melhor disso tudo.
e aproveitando esse momento para aprender, sabe, para se melhorar. Então eu acho que a reflexão, a meditação, a análise é uma coisa que é primordial no momento de crise, no momento de sofrimento. Esse filme é maravilhoso, eu indico todo mundo ver, eu acho que ele passa uma mensagem ótima, ajuda muito, agrega muito. Então eu deixo aqui a dica para vocês assistirem esse filme. Eu acho que ele tem muita coisa legal e quem está aberto a esse movimento de autoconhecimento, quem está aberto a esse movimento de melhorar, de ser melhor amanhã do que foi hoje, eu acho que vai dar a ficha vai cair, vai dar uma ajudada aí no processo, tá? Fica com Deus, eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e espero que ajude de alguma forma o que a gente falou aqui, tá bom? Um abraço, até semana que vem.